Você já reparou naquelas pessoas que parecem estar sempre com pressa, mesmo quando não há nenhum compromisso urgente? Enquanto a maioria caminha em um ritmo tranquilo, elas cortam os espaços como se estivessem em uma corrida contra o tempo. Não é apenas uma questão de pontualidade ou eficiência. É como se o próprio corpo delas rejeitasse a ideia de desacelerar. Mas o que será que as move tão incansavelmente? Será que é apenas uma personalidade agitada ou existe algo mais profundo por trás dessa velocidade constante? Antes de qualquer julgamento, é importante dizer: não há nada de errado em ser uma pessoa rápida. O mundo é feito de ritmos diferentes, e alguns simplesmente funcionam melhor quando estão em movimento. Pode ser que essa agitação seja apenas uma forma de lidar com a energia interna, um jeito de canalizar a mente sempre ativa. Mas se olharmos com mais atenção, veremos que por trás desse passo acelerado, muitas vezes há uma história que vai além da simples preferência por velocidade. Talvez, em algum momento da vida, essas pessoas tenham aprendido que parar é perigoso. Pode ser que na infância a lentidão tenha sido associada a punições, a cobranças excessivas, ou até mesmo a momentos de vulnerabilidade. O cérebro, então, internalizou a mensagem: se eu parar, algo ruim pode acontecer. Ou talvez tenham crescido em ambientes onde a produtividade era medida em quantidade, não em qualidade, e agora carregam consigo a ideia de que só tem valor quando estão fazendo algo. Com o tempo, o corpo se adapta e o ritmo acelerado vira um escudo, uma forma de manter o controle, de não deixar que as emoções ou os pensamentos mais profundos as alcancem. Outra possibilidade é que essa velocidade seja uma fuga silenciosa. Algumas pessoas andam rápido porque, no fundo, estão tentando escapar de algo, de memórias dolorosas, de ansiedades que insistem em acompanhá-las, ou até mesmo de um vazio que não sabem como preencher. O movimento constante se torna uma distração, uma maneira de não ter que enfrentar o que está por trás da pressa. É como se dissessem para si mesmas: se eu não parar, não vou ter que sentir. Mas também há quem encontre uma espécie de liberdade nesse ritmo. Para elas, a velocidade não é uma fuga, mas uma forma de viver intensamente. Cada passo rápido é uma afirmação: eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou aproveitando. Essas pessoas muitas vezes têm uma mente cheia de ideias, de planos, de coisas que querem realizar, e o corpo simplesmente acompanha essa energia mental. Para elas, desacelerar pode até parecer uma traição ao próprio potencial. No entanto, é importante observar que, em alguns casos, essa pressa constante pode esconder um medo profundo de perder algo. Não necessariamente algo concreto, como um ônibus ou uma oportunidade, mas algo mais abstrato: o tempo, as pessoas, a sensação de estar no controle. É como se, ao desacelerar, elas tivessem que enfrentar a realidade de que nem tudo pode ser controlado, e isso pode ser aterrorizante. O ritmo acelerado, então, se torna uma ilusão de segurança, uma forma de se sentir no comando, mesmo quando a vida, em sua essência, é imprevisível. Se você se reconhece nesse retrato, saiba que você não é apenas uma pessoa impaciente ou ansiosa. Talvez você tenha aprendido, de uma forma ou de outra, que o movimento é a sua maneira de lidar com o mundo. E de certa forma, isso pode até ser uma força. Você provavelmente é alguém que faz as coisas acontecerem, que não fica parado esperando pela vida, mas que vai atrás do que quer. Mas também é válido perguntar: o que você está tentando não sentir ao não parar? Às vezes, a maior coragem não está em correr, mas em permitir-se ficar quieto, em sentir o chão sob os pés, em observar o mundo sem a necessidade de estar sempre um passo à frente. Porque, no fim das contas, a vida não é apenas sobre chegar rápido, é sobre saber onde você está, e por que está indo tão depressa. Se esse texto fez sentido para você, comenta aqui. Você também sente que está sempre com pressa, mesmo quando não há motivo? Compartilha com quem precisa ler isso, e se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima e lembre-se, às vezes, o melhor caminho é o que a gente percorre sem pressa. Erva, o silêncio que fala mais alto que a pressa. Você já parou para pensar que em um mundo que glorifica a velocidade, parar pode ser o ato mais revolucionário de todos? Não é à toa que a palavra pausa soa quase como um palavrão nos dias de hoje. Não tenho tempo, isso pode esperar, depois eu vejo. Quantas vezes você já disse essas frases no piloto automático, como se a vida fosse uma corrida onde o prêmio é mais corrida? Mas aqui está a verdade incômoda: a pressa não é um ritmo, é um vício. E como todo vício, ela mascara uma dor. Talvez a dor de enfrentar o vazio quando não há nada para preencher os segundos. Ou o medo de que, se você parar, o mundo continue girando sem você. E aí, o que sobra? Quem você é quando não está fazendo, correndo, conquistando? Pense nisso.
Um relógio não mede apenas horas, mas a ansiedade de quem o olha. Cada vez que você checa as horas só para ver, está, na verdade, perguntando: será que estou atrasado para algo que nem sei o que é? A pressa não é sobre tempo. É sobre medo de não ser suficiente. E aí a gente confunde movimento com propósito, como se acumular tarefas fosse o mesmo que acumular significado. O paradoxo da produtividade moderna. Nós vivemos na era do hustle culture, onde dormir menos é um troféu e o esgotamento é sinônimo de dedicação. Mas aqui vai uma ironia cruel. As pessoas mais ocupadas são, muitas vezes, as que menos vivem. Elas colecionam checklists como se fossem medalhas, mas no fundo, estão apenas adiando o encontro consigo mesmas. Já reparou como a pressa tem um cheiro? É aquele aroma de café frio no copo esquecido, o gosto de comida engolida sem mastigar, o som de passos apressados no corredor do metrô. A pressa cheira medo. Medo de sentir, de pensar, de enfrentar as perguntas que não têm resposta no Google. Estou feliz? Estou no caminho certo? O que eu realmente quero? E o pior, a gente acha que se parar vai perder algo. Mas o que você já perdeu por não parar? Quantos pores do sol passaram despercebidos porque você estava olhando para uma tela? Quantas risadas de crianças, ou a sua própria, foram abafadas pelo barulho das notificações? A pressa não rouba só o seu tempo. Ela rouba a sua presença. A arte de desaprender a correr. Se você é daqueles que sente um formigamento nos dedos quando está parado, como se o corpo gritasse faz algo, saiba, isso não é energia, é ansiedade disfarçada. O cérebro, viciado em dopamina de conquistas rápidas, confunde agitação com alegria. Mas alegria não é um like, um check na lista ou um parabéns, você chegou lá. Alegria é o silêncio entre as notas de uma música. É o espaço vazio no quadro que faz a arte respirar. Experimente isso hoje. Sente-se por 5 minutos e não faça nada. Não mexa no celular, não planeje, não remoa. Só esteja. No início vai doer. Você vai sentir a coceira da impaciência, a voz na cabeça dizendo isso é perda de tempo. Mas resista, porque aquele desconforto é o som da sua alma pedindo permissão para existir. E quando a agonia passar, e ela passa, você vai perceber algo surpreendente. O mundo não desabou. As mensagens podem esperar. O trabalho não vai sumir. E você continua aqui inteiro respirando vivo. Isso é liberdade. O que a pressa está te impedindo de ver? A vida não é uma linha reta rumo a um destino. É um labirinto de pequenos momentos, e a pressa faz você pular justamente as partes mais bonitas. Quantas vezes você comeu sem saborear, porque tinha que voltar pro trabalho? Abraçou sem apertar, porque já estava pensando na próxima tarefa? Dormiu sem sonhar, porque o corpo desligou de exaustão, não de paz. A pressa é um ladino, ela rouba a textura das coisas. Transforma pessoas em contatos, refeições em combustível, e dias em itens de uma planilha. Mas a vida não é para ser gerenciada. Ela é para ser vivida com os tropeços, as pausas, os desvios que, no fim, são o que a tornam interessante. O convite não é uma ordem, é um abraço. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa neste texto respirou junto com você. Talvez tenha sido a frase sobre o café frio, ou a ideia de que a pressa cheira a medo, ou apenas o alívio de saber que você não é o único que sente isso. Então aqui vai o convite. Hoje faça uma coisa devagar. Pode ser tomar um chá sem olhar o relógio, caminhar sem destino, ou só fechar os olhos e ouvir os sons ao redor. Sim, até o barulho chato da rua tem uma música escondida. A lentidão não é preguiça, é resistência. E se você quiser compartilhar o que você está correndo para não sentir, deixe aqui nos comentários. Às vezes, escrever é o primeiro passo para parar. Compartilhe este texto com quem precisa ouvir que não é obrigatório viver apressado. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações, mas sem pressa. A vida já é rápida demais. A gente se encontra no ritmo certo. Erva. PS, se você leu até aqui, parabéns. Isso já é um ato de resistência num mundo que não para. Agora respira fundo. Você merece. A arte de não ser o centro. E porque isso é um superpoder. Você já percebeu como o mundo parece dividido entre dois tipos de pessoas? As que brilham quando são o foco, aquelas que amam palcos, selfies em grupo e a sensação de serem a alma da festa, e as que, quando o holofote se volta para elas, sentem um calafrio na espinha? Não é timidez. Não é falta de confiança. É algo mais profundo, a sabedoria de quem descobriu que a vida não é um espetáculo, e sim uma conversa íntima consigo mesma. E se eu te disser que esse incômodo com a atenção alheia pode ser um dos maiores presentes que sua personalidade te deu? O que o silêncio ensina e o barulho esconde? Pense em uma árvore centenária.
Ela não precisa gritar, olhem para mim, para ser majestosa. Sua força está na presença silenciosa, nas raízes que ninguém vê, na sombra que oferece sem pedir nada em troca. Pessoas que fogem do centro são assim, constroem profundidade onde outros constroem fachadas. Mas por que isso acontece? A resposta não está na insegurança, está na inteligência emocional. Veja só. Elas entenderam cedo que aplausos são efêmeros. Um elogio hoje pode virar crítica amanhã. Quem depende da validação alheia vive em uma montanha-russa emocional. Elas preferiram descer e caminhar em terreno firme. 2. Sabem que o verdadeiro poder está na observação, não na performance. Enquanto todos falam, elas escutam. Enquanto todos se exibem, elas aprendem. Não é à toa que os maiores estrategistas da história, de Sun a introvertidos geniais como Einstein, evitavam holofotes. 3. Tem medo? Claro, mas não do julgamento alheio, do desperdício. E se eu gastar minha energia sendo o que os outros esperam e esquecer de ser quem eu sou? Essa pergunta as mantém fiéis a si mesmas, mesmo quando o mundo pede que elas se diluam. 4. Já foram queimadas pelo fogo da exposição. Talvez tenham sido humilhadas em público, traídas por quem elogiava suas qualidades ou obrigadas a performar para receber afeto. O cérebro guardou a lição. Segurança não está em ser visto, mas em ser livre. O paradoxo: quem menos quer ser visto mais é lembrado. Aqui está a ironia deliciosa. As pessoas que menos buscam atenção são justamente aquelas que deixam marcas mais profundas. Por quê? Elas falam pouco, mas quando falam, é com substância. Você já reparou como as frases de um introvertido ecoam por dias na sua mente? Suas ações têm peso porque não são performáticas. Um abraço dado sem plateia vale mais que 1000 curtidas em uma foto. Elas atraem quem busca autenticidade e não espetáculo. As amizades que duram décadas raramente nascem em festas barulhentas. Nascem em conversas de madrugada onde ninguém está performando. Como viver no mundo que grita, olha pra mim. Se você se reconheceu até aqui, talvez já tenha se perguntado: como sobreviver em uma era onde ser invisível é quase um crime social? A resposta não é se forçar a ser extrovertido. É transformar sua essência em estratégia. Use seu desconforto como filtro. Se você odeia redes sociais, não se force a postar. Invista em conexões reais, aquelas que não precisam de likes para existir. 2. Deixe que falem. Você ouça. Em reuniões, enquanto os outros disputam espaço, você coleciona informações. No final, quem tem as melhores ideias? Quem observou em vez de performar? 3. Crie um ritual de autovalidação. Escreva em um papel: hoje eu me orgulho de... E complete com algo que ninguém além de você sabe. Hoje eu me orgulho de ter ouvido minha amiga chorar sem tentar consertar nada. 4. Encontre seu público seletivo. Não é sobre ser popular. É sobre ser significativo para poucas pessoas. Uma tribo pequena, mas leal, vale mais que 1000 seguidores virtuais. 5. Lembre-se, o mundo precisa de você exatamente como você é. Extrovertidos iluminam a festa. Introvertidos iluminam a alma. E adivinha? O mundo está carente de alma. O convite não é para sair do armário, é para entrar no seu. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua respirou aliviada ao ler essas palavras. Talvez tenha sido a ideia de que não ser o centro não é uma falha, é uma escolha. Ou a revelação de que sua estranheza é, na verdade, uma forma rara de coragem. Então aqui vai um desafio, ou melhor, um brinde à sua essência. Hoje faça algo que celebre seu jeito de ser sem pedir permissão. Pode ser recusar um convite que você não quer aceitar, sem inventar desculpas. Pode ser passar uma tarde inteira fazendo algo que ninguém aprovaria, ler um livro chato, pintar sem mostrar para ninguém, caminhar sem destino. Ou simplesmente olhar no espelho e dizer: eu não preciso ser o centro. Eu sou o universo. E se quiser compartilhar, o que você mais teme que os outros descubram sobre você? Soiler, provavelmente é justamente o que faz de você alguém inesquecível. Deixe aqui nos comentários, ou guarde só para você. Ambas as escolhas são válidas. Para quem precisa ouvir isso hoje? Se você tem um amigo, um filho, um parceiro ou até você mesmo que se sente errado por não querer ser o centro, compartilha este texto. Às vezes, a maior revolução é dizer: você não está quebrado. Você está inteiro de um jeito que o mundo ainda não aprendeu a valorizar. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações, mas sem pressa. A vida já é barulhenta demais. A gente se encontra no silêncio que importa. Via Láctea. PS: se você leu até aqui, saiba uma coisa: o mundo está cheio de pessoas performando. Você está aqui sendo. E isso, meu caro,
É o ato mais revolucionário de todos. Agora respira. Você não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo. O silêncio que fala mais alto do que qualquer aplauso. E se eu te dissesse que o maior medo da maioria das pessoas não é o fracasso, mas ser vista? Não a versão editada, filtrada, performática, mas a versão crua, a que chora no chuveiro, a que repete mentalmente conversas que já aconteceu, a que guarda uma pasta no computador chamada coisas que ninguém pode ver, aquela que, quando olha no espelho às 3 da manhã, não reconhece a pessoa que sorri nas fotos. Você já parou para pensar por que esconder é tão mais fácil do que ser visto? Não falo de se esconder debaixo de um cobertor, até porque se for para sumir, que seja com estilo e um café quente. Falo daquele esconder estratégico, o sorrir com os dentes quando a alma está rangendo, o dizer, tô bem, com a voz tão firme que até você acredita. A arte de se tornar invisível em meio à multidão, não por acaso, mas por sobrevivência emocional. A matemática do medo, ou, porque mostrar-se é um ato de guerra. Imagine que sua vida é um jogo de cartas. Você nasceu com um baralho, algumas cartas são herança, aquela timidez da sua mãe, aquele humor ácido do seu pai, outras você comprou no caminho, as cicatrizes, os amores, os nunca mais que jurou a si mesmo. Agora, toda vez que alguém se aproxima, você tem duas opções. Mostrar a mão e correr o risco de levar um blefe, ou você não é tão bom assim. 2. Guardar as cartas e fingir que está jogando paciência sozinho, quando na verdade está morrendo de vontade de uma partida de verdade. A maioria escolhe a segunda opção, não por covardia, mas por cálculo. Porque o mundo já provou que às vezes, ser visto custa caro. Custa a piada que viraram sobre você no grupo da escola. Custa o relacionamento que acabou quando você finalmente mostrou o lado frágil. Custa o emprego que perdeu porque o chefe não gostou da sua atitude. Então a gente aprende, se esconder é mais barato do que ser julgado. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. O preço de se esconder é pago em prestações eternas. Você paga com a solidão que chega sorrateira depois das festas. Com a sensação de que mesmo rodeado de gente ninguém te conhece de verdade. Com aquele vazio que não é depressão, não é tédio, é a fome de ser visto. O paradoxo da visibilidade. Quanto mais você se esconde, mais você grita. Pense em alguém que você admira pela autenticidade. Aquele amigo que fala o que pensa, mas sem ser grosso, aquela artista que põe a alma na obra, aquele professor que não tem medo de dizer não sei. O que eles têm em comum? Eles não estão performando. Eles simplesmente pararam de pagar o aluguel para a versão que os outros esperavam. Agora pense em você. Quantas vezes já editou uma mensagem 17 vezes antes de enviar? Quantas fotos apagou porque não estava perfeita? Quantas opiniões engoliu porque não era a hora? Cada vez que você faz isso, está dizendo ao mundo, eu não confio em você para me aceitar como sou. Mas aqui está a ironia. O mundo só enxerga o que você permite que ele veja. Se você só mostra a versão, tudo certo, as pessoas vão acreditar que você não tem medos, não tem dúvidas, não tem dias ruins. E quando você finalmente deixar escapar que está exausto, que está perdido, que está com medo, elas vão olhar para você e dizer, nossa, mas você sempre parecia tão forte. Eis o grande engodo. A gente passa a vida inteira tentando provar que está bem, só para descobrir que o verdadeiro poder está em admitir que às vezes não está. O convite, ou, o que acontece quando você para de se esconder? Imagina só, e se hoje você deixasse cair a máscara? Não de uma vez, ninguém sobrevive a eu sou um fracasso no grupo da família, mas em doses homeopáticas. Mandar aquela mensagem sem editar, postar a foto sem filtro, ou pelo menos com filtro eu acordei assim. Dizer não sei, quando não souber. Chorar na frente de alguém e não pedir desculpas por isso. No começo vai doer. Vamos combinar, ser visto é como tirar um curativo de uma vez, arde mas alivia. Você vai descobrir que algumas pessoas vão se afastar, e isso é bom, porque quem foge da sua verdade não merece sua presença. Outras vão se aproximar de um jeito que você nunca imaginou. E a melhor parte? Você vai começar a se reconhecer de novo. Porque aqui está a verdade nua e crua. Você não está escondendo suas falhas. Você está escondendo sua luz. E o mundo, meu caro, está faminto de gente que ousa brilhar sem pedir permissão. Para quem precisa ouvir isso hoje, especialmente você. Se você está lendo isso e sente um nó na garganta, respira. Não é coincidência. O universo tem um jeito poético de colocar na sua frente exatamente o que você precisa ouvir, mesmo que doa, mesmo que assuste. Talvez você tenha passado a vida inteira se encolhendo para caber nos espaços que te deram. Mas saiba, você não foi feito para ser pequeno.
Você foi feito para ocupar espaço, para fazer barulho, para ser a pessoa que você procurava quando estava se sentindo sozinho. Então hoje eu te proponho um desafio. Faça uma coisa, só uma, que a versão editada de você nunca faria. Pode ser pequeno, contar um segredo, usar a roupa que não combina, dizer eu te amo primeiro. O importante é quebrar o feitiço do medo. E se der errado? Também tá tudo bem, porque o oposto de esconder não é ser perfeito, é ser livre. Agora me diga, ou não me diga nada, ambas as escolhas são suas. O que você mais teme que os outros descubram sobre você? Não a resposta bonita, não a versão politicamente correta. A verdade. Aquela que você sussurra no travesseiro ou escreve em rascunhos que apaga depois. Ler é provavelmente a mesma coisa que faz de você inesquecível. Deixe aqui nos comentários, ou guarde só para você. Ambas as escolhas são revolucionárias. Para compartilhar, ou não. Você decide. Se você tem alguém na vida que se esconde atrás de sorrisos, de silêncios ou de uma persona impecável, manda isso para eles. Às vezes a gente só precisa que alguém nos lembre. Você não é demasiado. Você é exatamente do tamanho certo. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações, mas sem pressa. A vida já é barulhenta demais. A gente se encontra nos silêncios que importam. Via Láctea. PS, se você leu até aqui, saiba uma coisa: o mundo está cheio de pessoas performando. Você está aqui sendo. E isso, meu caro, é o ato mais revolucionário de todos. Agora respira. Você não precisa provar nada para ninguém, nem para si mesmo. Mas se quiser provar alguma coisa, que seja isso, que você é corajoso o suficiente para ser visto.